RCV Notícias. Sete da manhã, vamos para o primeiro jornal, como sempre, com os títulos. A Seleção Nacional Feminina de Futebol faz a sua estreia no Campeonato Africano das Nações frente ao Ghana a partir das 14 horas, com um relato aqui na Rádio de Cabo Verde. Grupos parlamentares do PCV e do MPD e os deputados da UCID falam hoje à comunicação social sobre as jornadas de preparação da sessão plenária que começa amanhã. O Governo entrega a proposta de orçamento retificativo ao Parlamento. Presidente do Instituto para a Promoção do Diálogo Social e Liberdade Sindical e Prodial, Júlio Silva, defende que a gestão do NPS deve ter uma separação clara entre as prestações sociais e o fundo das pensões. A Associação dos Armadores de Pesca propõe uma solução que possibilita instalações definitivas para a FIC em São Vicente, a partilha do espaço da ONAV, mas sem pôr em causa a atividade de construção e reparação naval. Estados Unidos e Arábia Saudita atacam em simultâneo o Iraque, tendo como na mira apoiantes terroristas que apoiam o Irão. Já de seguida, primeiro jornal com a técnica do Elídio Gomes e Mira Cardoso e apresentação com Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. Senado dos Estados Unidos avança com novas sanções contra a Rússia depois da visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A notícia faz manchete na imprensa internacional. A proposta prevê tarifas aos 5 maiores compradores de petróleo e gás natural russos, com a China e a Índia no topo da lista, e inclui sanções contra o líder da Rússia, Vladimir Putin, dirigentes políticos e militares russos, instituições financeiras e projetos energéticos. O Senado americano deu ontem os primeiros passos para aprovar um vasto projeto de sanções contra a Rússia, coincidindo com a visita do presidente ucraniano. A legislação visa penalizar países que continuem a comprar petróleo, gás e outras exportações russas após mais de um ano de negociações. A votação processual bipartidária terminou com 86 votos a favor, 12 contra. A Seleção Nacional Feminina de Futebol faz a sua estreia no Campeonato Africano das Nações frente ao Ghana a partir das 14 horas, com um relato aqui na Rádio de Cabo Verde. A selecionadora Silvéria Nédio deixa claro que a união é a força da equipa. A nossa determinação é a união da equipa. Isto temos que ter em mente. Só com a união, com a vontade de jogar, podemos surpreender a Ghana. Mas a nós não temos nenhuma pressão por parte de ninguém, porque a primeira vez é uma aprendizagem. Temos que aprender, temos que saber jogar com elas. Então, isso só depende das meninas com a vontade dentro do campo. A nossa primeira vez vai ser história. Desde quando passamos a qualificação já é uma história. Vamos fazer de tudo para dignificar o nome de Cabo Verde e das mulheres de Cabo Verde. Sabíamos de antemão que a equipa do Ghana é uma forte, também com uma larga experiência ao longo dessas competições. Nós ainda estamos novos nessas caminhadas, mas também aprende-se com as grandes. E nós estamos aqui para aprender e competir e levar o nome de Cabo Verde bem alto. Cabo Verde está no grupo D e tem mais 2 jogos, com o Mali no dia 2 de agosto e com Camarões no dia 6 de agosto, o último dia da fase de grupos. Numa mensagem publicada ontem, a Presidente da Assembleia Nacional considera que a participação da seleção feminina no CAN representa um momento único. É que a dádiva é conquista. É conquista com o teu trabalho, com o teu sacrifício, com a tua entrega, mas sobretudo com grande esperança de levar o nome de Cabo Verde mais alto. Essa nossa participação é muito mais do que um testemunho. Cada um de nós carrega a nossa história, mas tudo junto nós carrega a identidade dessa nação, Cabo Verde. Nós é prova viva
mas lugar de mulher é onde que mulher decide estar. Janira Alfer Almada manifesta o desejo que a emancipação da mulher cabo-verdiana chegue a todos os cantos. Os grupos parlamentares do PCB e do MPD e os deputados da UCID falam hoje à comunicação social sobre as jornadas de preparação da sessão plenária que começa amanhã até sexta-feira com o debate do Estado da Nação. A agenda distribuída prevê uma alteração pontual ao PCCS dos trabalhadores da Assembleia, a fixação, designação e integração das comissões especializadas e a composição das representações internas e externas, como para o Parlamento da CDO, União Africana e a Assembleia Parlamentar da CPLP. A grande incógnita é se o orçamento retificativo avança em regime de urgência ao abrigo do regimento, que viabiliza a ida de iniciativas ao plenário no prazo de 48 horas a contar da sua distribuição aos deputados, o que está feito. O Governo tem vários objetivos: a implementação da gratuitidade no ensino superior público, tanto a frequência dos ciclos de estudos para o grau de licenciatura como para os cursos de estudos superiores profissionalizantes. UNICV e UTA vão receber uma compensação financeira na ordem de 138.780.000 escudos. Um outro objetivo é o reforço da dotação destinada à gratuitidade dos cuidados de saúde com 100.000 contos. A saúde vai ter ainda uma injeção de 300 milhões de escudos para assegurar a disponibilidade de medicamentos essenciais em todo o território nacional e reforçar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde na prestação de cuidados altamente especializados como hemodiálise e o Programa Nacional de Transplante Renal. Ao contrário do esperado pelos sindicatos, o pagamento dos retroativos aos médicos e enfermeiros está fora do orçamento retificativo, uma situação que leva o Ministro da Saúde, Lúcio Fernandes, a pedir paciência aos profissionais. A dívida deixada pelo PCFR, que foi implementado sem recurso, ou seja, o PCFR foi implementado, mas que foi feita dotação orçamental para ele. Só o déficit que não acumula de março até dezembro desse ano é 4,1 milhões de conto. Para as pessoas terem ideia, o orçamento do Ministério de Saúde de um ano é 11 milhões. O déficit é 4,1. Quer dizer que não tem quase 40% de dívida comparado com o que é o orçamento do Ministério de Saúde. Claro, não é verdade, não está sumindo. Agora, não está pedindo sindicatos, é um bocadinho de tempo e paciência para nunca conseguir resolver num mês o que não deixaram de alguns anos. Está pedindo um bocadinho de paciência, tanto para sindicatos, mas sobretudo para trabalhadores, que devem fazer de tudo para resolver a situação e não está com algumas informações que nunca está pode passar hoje, mas talvez para fim de semana não tem boas notícias para dar de algumas regularizações que não pode fazer. O Governo decide ainda reforçar a proteção social com 50.000 contos para o projeto Apoio Integrado à Família. O orçamento do Ministério dos Transportes e Mar aumenta para 450.000 contos, mais 450.000 contos destinados a assegurar a continuidade da conectividade aérea internacional de Cabo Verde, em concreto as ligações aéreas estratégicas, em particular nas rotas para o Brasil e os Estados Unidos da América, que o Governo de Francisco Carvalho considera essenciais para a mobilidade de pessoas, a dinamização da atividade económica, o desenvolvimento do turismo, a captação de investimento, o fortalecimento das relações comerciais e o aprofundamento dos laços com a diáspora. A gestão do Instituto Nacional de Previdência Social deve ter uma separação efetiva entre as prestações sociais e o Fundo das Pensões. A proposta é subscrita pelo presidente do Instituto para a Promoção do Diálogo Social e Liberdade Sindical, IPRODIAL, que lança amanhã as conclusões e recomendações do seu terceiro fórum, ocorrido em dezembro do ano passado. Como disse bem, há quem defenda até que os fundos de reserva do INPS deviam ser geridos por uma instituição autónoma e independente. Há quem defenda que, mesmo no quadro dos estatutos do INPS, é possível fazer essa separação e ter uma gestão separada. Que há que haver essa separação, não tenho dúvida nenhuma. O modelo é discutível e penso que se deve, de facto, refletir sobre isso profundamente.
Júlio Silva revela que as conclusões e recomendações do terceiro fórum, justamente sobre a sustentabilidade da segurança social em Cabo Verde, vão ser socializadas numa mesa redonda programada para amanhã na cidade da Praia. Na mesa redonda vamos ter a presença do Dr. Carlos Burgo, ex-ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Cabo Verde. Teremos a presença do Dr. Marcos Rodrigues, que é o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento. Em princípio, deverá haver um representante, alguém que seja, digamos, porta-voz, representante dos trabalhadores. Não está ainda definido, mas é algo que nós fazemos questão de acontecer nessa mesa redonda. Mesa essa que terá como moderadora a doutora Mónica Ramos, que é especialista em administração do trabalho e diálogo social. E teremos, na apresentação das conclusões e recomendações, o doutor Elias Monteiro, que é um ex-administrador do INPS. O IPRODIAL defende que há muitos aspectos da segurança social que precisam ser debatidos, a começar pela fórmula de cálculo da reforma vigente no INPS e a do Estado para os trabalhadores da administração pública contratados antes de 2006. Veja, nós estamos a falar do fundo do INPS. Esses trabalhadores que até 2005 ficaram a cargo do Tesouro, portanto, do Estado, eles não têm nenhum fundo e ninguém tem pensado nisso, ninguém tem discutido isso. Portanto, nós temos muita coisa em torno da segurança social que precisa ser discutida e aprofundada. A abertura da mesa redonda está a cargo da Ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho, a Délcia Almeida. O presidente do IPRODIAL ambiciona chegar a todo o território nacional, mas para isso o Estatuto de Utilidade Pública pode ter um papel crucial. Júlio Silva dá-nos conta que o pedido está feito faz tempo e espera um despacho favorável do atual governo. A Associação dos Armadores de Pesca propõe uma solução que possibilita instalações definitivas para a FIC em São Vicente. A ideia é partilhar o espaço da ONAV, que explora em regime de concessão, e sem pôr em causa a atividade de construção e reparação navais. A proposta do presidente da APESC é ainda mais ambiciosa. O espaço é vasto, há espaço para as linhas de alagem, para manutenção, reparação e até de construção naval, mas também existe um grande espaço adjacente que pode servir não só para a FIC, mas também para outras atividades. Temos também a questão da Expomar e não temos o espaço. O espaço que era portanto, destinado para a FIC, que é onde foi construído o Hotel Sheraton. A FIC foi desmantelada e, dispondo do espaço que é público, que é do domínio público, acho que poderia-se também aproveitar esse espaço para albergar não só a FIG, mas também, quem sabe, um centro de convenções, escola do mar e um conjunto de outras atividades que poderiam ser úteis tanto para ele e para o país. Suzano Vicente defende que agora tudo depende de uma decisão política do governo que salvaguarda oportunidades de negócios que podem oferecer um palácio de convenções. Que poderia promover comércio local, serviços turísticos, excursões, transportes, espaços culturais, até de grandes eventos, espetáculos, poderiam ser utilizados e existe um lugar que poderia ser aproveitado e não aproveitamos. Portanto, a nossa proposta é neste sentido para trazer esta temática ao debate, tentar convencer os decisores políticos qual o caminho. Portanto, nós não estamos aí a prometer nada, exatamente aquilo que nós fazemos é exatamente trazer esta temática ao centro do debate. O Estado pode decidir, o Governo neste momento, enquanto órgão máximo da administração pública, poder executivo do Estado, portanto tem toda essa legitimidade, mas terá que levar também em consideração, portanto, aquilo que é a inspiração dos cabo-verdianos, dos operadores turísticos e, portanto, como eu disse inicialmente, nós simplesmente queremos trazer este assunto ao debate. O resto, quem é de direito que deverá decidir. E esse quem de direito pode ser o Ministro dos Transportes e Mar. A proposta da APESC está na linha do que pensa o Presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo. Com efeito, Jorge Spencer Lima defende que o Governo deve construir centros de convenções na praia, no Mindelo e na Ilha do Sal.
O Banco de Cabo Verde acaba de publicar o relatório do estado da economia. Cabo Verde tem agora reservas externas líquidas que garantem quase 9 meses de importações, e isto à data de dezembro de 2025. A dívida pública continua a reduzir, mas encontra-se ainda em níveis elevados, embora estável, diz o relatório do Banco Central, refletindo o crescimento económico e um saldo primário positivo. A dívida pública, incluindo das empresas públicas e das autarquias, situou-se em dezembro de 2005 nos 115,7% do produto interno bruto, menos naturalmente que os 127,8% do PIB em 2024. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que 8 distritos com dezenas de concelhos estão em perigo máximo de incêndio. São 8 distritos no norte e centro de Portugal, estão hoje em perigo máximo de incêndio, uma situação ligeiramente melhor do que ontem. Os distritos afetados incluem Bragança, onde estudam cabo-verdianos, Coimbra também e Santarém. Os 3 últimos distritos, ou seja, Castelo Branco, Coimbra e Santarém, têm vários concelhos com perigo muito elevado, bem como os distritos de Faro, Viana do Castelo, Braga, Porto e Leiria. O resto do território continental português enfrenta um perigo elevado ou moderado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também avisos amarelos para várias regiões do norte, centro do país e Alentejo, devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima. Estados Unidos e Arábia Saudita atacam o Iraque. Há um rastro de 20 mortos entre os paramilitares. Os ataques conjuntos dos Estados Unidos e Arábia Saudita aconteceram na noite de ontem para hoje. É o primeiro ressurgimento da violência no Médio Oriente depois de vários dias de relativa calma. Os militares dos Estados Unidos também afirmaram ter interceptado mísseis balísticos lançados pelo Irão contra tropas americanas no Médio Oriente. A China vai fornecer equipamentos ao Irão. São lançadores portáteis de mísseis terra-ar. A Reuters apurou, junto a 3 fontes familiarizadas com o assunto, que o Irão deverá receber um primeiro lote de centenas de lançadores portáteis de mísseis terra-ar de fabricação chinesa dentro de algumas semanas, num esforço de Teherão para reforçar as suas capacidades defensivas após a guerra com os Estados Unidos. A aquisição, avaliada entre 60 e 70 milhões de dólares, é uma das principais medidas tomadas pelo Irão para fortalecer as suas defesas aéreas de curto alcance desde o início da guerra. O conflito evidenciou as deficiências do Irão na proteção das instalações militares e infraestrutura estratégica. Segundo fontes ouvidas pela televisão francesa 24, o contrato assinado pelo Irão inclui a aquisição de 300 a 400 sistemas portáteis de defesa aérea, incluindo vários modelos de fabricação chinesa. O petróleo Brent de referência para Cabo Verde está estacionário. Os preços estão estacionários. Hoje temos 29. No dia 31, a Agência Reguladora Multissectorial de Economia deve atualizar os preços. Aliás, no orçamento retificativo já enviado pelo Governo à Assembleia, a verba destinada a minimizar os impactos de mexidas nos preços, mas isso vai depender
peço desculpas, isso vai depender dos preços máximos que a ARME deve fixar, com vigência a partir de 1 de agosto. E 1 de agosto é a data anunciada pelo Ministro dos Transportes e Mar para o início do funcionamento de uma equipa técnica que vai demonstrar a viabilidade financeira da fixação dos preços de 500 escudos para viagens marítimas e de 5.000 escudos para viagens aéreas, naturalmente exclusivamente cabo-verdianos, independentemente onde estão cabo-verdianos aqui em Cabo Verde e cabo-verdianos na diáspora. Orlando Lima. Certo, Júlio Vera Cruz Martins, assim estivemos com o primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo. Vamos ter